Porque o que definia se era a mensagem verdadeira não era o sinal, o prodígio, o milagre, mas a verdade que estava sendo ensinada. Mas, apesar das advertências do Senhor, nós lemos na história que Israel foi continuamente iludido e enganado e descuidado nessa questão de primar pela verdade. O profeta Jeremias disse o seguinte: os profetas profetizam mentiras, os sacerdotes governam por sua própria autoridade, e o meu povo gosta. Existe uma cumplicidade entre o herege, quem fala mentira, e o povo que gosta de ouvir a mentira. Não é só alguém dizer que se você crê em Cristo, você não vai passar por nenhuma enfermidade e vai ficar rico. O povo também gosta de ficar ouvindo isso. Não é somente mentira quando alguém diz que você é o centro de Deus. O povo também gosta de ouvir isso. Agora veja, mas o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Seguir uma mentira, algo que não está estabelecido nas Escrituras, vai ter um fim trágico. Não tem conversa. Se não for a verdade de Deus, ela vai passar. E daí? Tanto em grandes centros nos Estados Unidos como na Europa, você pode ir e visitar inúmeras igrejas, templos que foram templos um dia. Hoje são bares, são boates, galeria de arte e o que seja. O fim chega. Ele também diz, no capítulo 14, então o Senhor me disse, é mentira o que os profetas estão profetizando em meu nome. Eu não lhes enviei, nem lhes dei ordem nenhuma, nem falei com eles. Vejam, alguém que fala da parte de Deus, é enviado por Deus, recebe uma ordem de Deus, Deus fala com essa pessoa. Mas Deus está dizendo para aqueles profetas que estavam na nação naquele tempo, eu não falei, eu não enviei, eu não dei ordem nenhuma. Eles estão profetizando para vocês falsas visões, adivinhações inúteis e ilusões de suas próprias mentes. Existe uma diferença entre ideias que se tem na cabeça e o que Deus fala. Mas naquele contexto, o povo estava dando ouvidos às ideias que aqueles profetas falavam. E por conta disso, profetas verdadeiros nas Escrituras estiveram denunciando isso e alertando o povo do cuidado que deviam ter com isso. O próprio profeta Jeremias diz, assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Não enviei esses profetas, mas eles foram correndo levar sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Ele está dizendo, não ouçam. Eles estão dando esperanças falsas. Talvez alguém aqui tenha vivido a realidade, e várias pessoas nessa igreja já viveram, de profecias que declaram que vai ser curado um determinado parente. Ele não é curado e morre. Eu não estava atrás de uma profecia, mas naquela tarde em que a Jane faleceu, eu recebi a mensagem de um desses profetas dizendo que ela estava curada. São invenções. Ezequiel também fala a mesma coisa. Filho do homem,
Profetize contra os profetas de Israel, que estão profetizando agora. Diga àqueles que estão profetizando pela sua própria imaginação. Seus profetas disfarçam esses feitos, enganando o povo com visões falsas e adivinhações mentirosas. Não tem problema ter desejos no coração. Não tem problema ter desejos fortes no coração. Não tem problema você pedir a Deus que Ele faça isso, mas isso é muito diferente de dizer, assim diz o Senhor. Mas eles faziam isso. Apresentavam visões falsas e adivinhações mentirosas. Veja, não foi simplesmente Jeremias ou Ezequiel que denunciaram. No Novo Testamento nós vamos encontrar também, começando com o Senhor Jesus Cristo, o mesmo tipo de alerta. Cuidado com os falsos profetas, disse o Senhor Jesus. Por que advertência? Diz, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Eles vêm vestidos em peles de ovelhas, parecem crentes, se fazem passar por crentes, mas são falsos mestres. Paulo disse o seguinte: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho, e dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade. Vejam, dentro da igreja, dentro do povo de Deus, aparecem pessoas que torcem a verdade. João disse, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. De fato, muitos enganadores. Nos dias de Jesus, os enganadores tinham um nome. Ele está falando da comunidade que somava escribas e fariseus. O Senhor já tinha denunciado a sua religiosidade, tão marcada por cerimoniais e por obediências e por práticas que não tinham nada a ver com a verdade de Deus, que o homem precisa chegar a Deus na sua miséria e desfrutar da sua misericórdia, compaixão e provisão. Por conta desse desacreditar daquela estrutura religiosa judaica, aquela liderança judaica procurava desacreditar a Jesus e tentaram, fazendo perguntas para ver se ele se enrolava, se comprometia. Isso não aconteceu. Cada vez mais eles estavam restritos